Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Alberto e a gente começa hoje o nosso curso de programação mobile com React Native. Você que sempre quis programar para celular e nunca soube que caminho seguir, acabou de chegar no lugar certo. Nesse curso, você vai aprender a fazer praticamente tudo o que você precisa. A gente vai começar configurando o ambiente, baixando as ferramentas, desenvolvendo diversos aplicativos de forma bem prática e bem direta para que você consiga explorar todas as potencialidades do desenvolvimento. Mas por que React Native? A resposta é simples, porque é muito complicado a gente ter que programar diversas aplicações, uma para cada plataforma. Agora não precisa mais fazer isso. Você faz uma programação em JavaScript usando a biblioteca própria e você consegue executar seus aplicativos em ambiente iOS e ambiente Android sem ter que programar um aplicativo para cada dispositivo móvel. E como se não bastasse, a linguagem está bombando na internet. Tesla, Uber Eats e uma série de outras empresas grandes já estão usando React Native, o que abre uma quantidade enorme de portas para quem quer trabalhar com essa tecnologia. Nessa primeira aula, a gente vai basicamente instalar toda a plataforma, todo o ambiente que a gente precisa para começar a desenvolver nossa primeira aplicação. Nessa leva, a gente vai começar com Chocolate, depois JDK, Node.js, Android Studio e, por fim, a gente vai fazer a instalação do Visual Studio Code. Para que não fique muito cansativo, na nossa metodologia, o curso é dividido em pequenas aulas, onde você consegue fazer uma atividade objetiva de início ao fim, num pequeno intervalo de tempo, para que não fique cansativo e você consiga continuar com a gente até o final. Vamos começar pelo Chocolate, que é uma plataforma de instalação de aplicativos através da linha de comando. É uma plataforma bem tranquila e intuitiva, que vai ajudar muito quando a gente for instalar o JDK e o Node.js. O Chocolate é um gerenciador de pacotes para o Windows. Com ele, a gente consegue instalar no Windows o software de forma similar ao que a gente faz no Linux com apt ou no Mac com Homebrew, ou seja, utilizando uma linha de comando. Desse jeito, se eu quero, por exemplo, instalar um Node.js ou um JDK, basta eu digitar um comando no prompt e ele vai instalar automaticamente esse software de forma muito rápida. A instalação do Chocolate é muito fácil. A primeira coisa a fazer é abrir o PowerShell com privilégio de administrador. Eu vou aqui no menu do Windows e vou buscar PowerShell e clico e ele já vai abrir para mim. Para que eu consiga fazer a instalação do Chocolate, eu preciso que o PowerShell tenha a política de execução adequada. Para verificar se está de acordo, eu vou colocar aqui o comando get execution policy e tem que aparecer alguma coisa como all silent. Se aparecer o restricted, eu tenho um problema, tenho que liberar isso aqui antes de instalar o Chocolate. Mas a liberação é muito rápida. Basta escrever Set Execution Policy All Silent, dar Enter e confirmar. Se está tudo ok, eu finalmente vou entrar no site do Chocolate para copiar o comando necessário para fazer a instalação da ferramenta no Windows. Colo novamente do prompt de comando, aperto Enter, ele vai fazer a instalação da ferramenta. Para garantir que tudo deu certo, a gente vai no prompt, digita Choco, ele vai mostrar as informações do aplicativo, ou então Choco, traço interrogação, para ele mostrar mais detalhes do que ele pode fazer. Depois que o Chocolate está instalado, a gente vai partir para a instalação do JDK e do Node.js. Essas duas ferramentas a gente consegue instalar com apenas uma linha de comando. O JDK ele é preciso porque a gente vai utilizar o Android Studio e para que o Android Studio funcione, a gente precisa que o JDK esteja instalado na máquina. Não significa que a gente vai programar Java. Não. A programação vai ser JSX, que é uma linguagem baseada em JavaScript, específica do React Native. O Node.js também é muito importante porque o core do React Native roda JavaScript. E o Node ele fornece a plataforma para que a gente consiga executar os códigos JavaScript fora de um navegador. Então, a engine JavaScript que a gente vai utilizar para rodar o React é justamente o Node.js, por isso que ele se torna fundamental na nossa implantação. Vamos pegar aqui a nossa versão do terminal que já está aberta e executar um comando só para instalar as duas ferramentas. Esse comando pega no próprio site do React e já instala o Node.js, a versão LTS, que é a versão estável, mais o OpenJDK 17, que é uma versão também que é suportada pela plataforma que a gente está utilizando agora. Está aqui acabando a parte da instalação, demora um pouquinho para terminar. E pronto, a instalação foi finalizada com sucesso. Na sequência, a gente vai instalar então o VS Code
Vou entrar aqui no site do VS Code, no próprio Google. Vamos fazer o download aqui da versão para o Windows. Ele vai fazer aqui o download. O VS Code é muito utilizado para diversas linguagens, Python, Java, e também funciona muito bem para o React Native. A gente vai instalar o VS Code e, na sequência, vamos instalar algumas extensões. Vamos clicar aqui na instalação e agora é só aceitar as configurações padrão. Eu aceito o acordo, mantive na pasta padrão de instalação que ele tinha definido. Vou aqui clicar também em avançar, tudo no padrão, tá? Pelo menos nessa instalação inicial. E vou aguardar que o instalador finalize a instalação dessa IDE, que é a que a gente vai utilizar durante o nosso curso para desenvolver os aplicativos mobile utilizando o React Native. Na sequência da instalação aqui do VS Code, vou só abrir aqui para a gente dar uma olhada nele, a carinha dele, como é que funciona. Tá aí o VS Code, se acostume com ele, porque a gente vai ver ele por muito tempo durante o nosso curso aí. Mas na sequência vamos aqui instalar o Android Studio, que é um ambiente que a Google fornece para a gente criar os emuladores de celulares Android, para a gente poder testar, para a gente poder executar as nossas ferramentas aí. Tá aqui a carinha dele, eu vou fazer o download da versão do Android Studio Ladybug, que é a última versão, nesse momento pelo menos que esse vídeo foi gravado. Talvez quando você assistir tenha uma versão mais recente, mas por enquanto essa aqui é a versão apropriada. Mais uma vez eu vou aceitar os termos de uso da Google para instalar aqui a versão 2024.2.2 do Windows. Ele vai fazer o download normal e na sequência, assim que ele terminar o download, a gente vai começar a instalação desse ambiente de emulação do Android Studio. Eu poderia rodar o React Native direto no meu dispositivo Android, mas no nosso curso a gente vai utilizar o emulador mesmo do Android. Mas utilizando o Expo, como a gente vai ver mais na frente, vocês vão ver que existem outras opções além do Android Studio. Vou clicar aqui para começar a instalação e ele vai me dar algumas opções já de início. Então ele está abrindo já. Opa, abriu, certo? Então eu vou aqui só em avançar. Instale um Android Virtual Device. É preciso essa ferramenta. Vou aqui ainda só na sequência aceitando as opções padrão também. E aguardar mais uma vez a instalação. Sempre lembrando, é preciso instalar o Android Virtual Device, que é justamente a parte do Android Studio que vai permitir que a gente faça a emulação de celulares Android dentro do nosso ambiente, do desktop ou do notebook, rodando a plataforma Windows. Pronto, finalizou. Mais uma vez eu vou avançar e vou abrir aqui o Android Studio para a gente dar uma olhadinha nele e fazer umas configurações adicionais de variáveis de ambiente. Então, para fazer isso, eu tenho que setar duas variáveis de ambiente. Eu vou aqui no More Actions e vou pegar o SDK Manager para copiar o endereço do SDK, que fica bem aqui em cima, né? Você vai ver que o ambiente do endereço está aqui, ó. Eu vou copiar esse endereço, beleza? E vou abrir lá no meu Windows as variáveis de ambiente. Eu preciso criar uma variável de ambiente chamada Android Home e setar essa variável. Já está até criada aqui no meu, mas eu vou mostrar como é que faz, tá vendo? Se não tivesse, clicaria em novo, colocaria o Android Home e colaria o valor que a gente copiou lá. Na sequência, eu tenho que adicionar no path uma variável chamada Platform Tools. Então, eu vou pegar aquele mesmo código, colar aqui, aquele mesmo endereço, desculpa, colar, e acrescentar no final o Platform Tools, certo? Para que funcione a chamada de diversos componentes dentro do prompt de comando do Windows. Então, eu adicionei o Android Home e adicionei também esse Platform Tools. Vou dar OK nas duas opções para encerrar as caixas de variáveis, para setar a variável, e vou iniciar aqui o meu primeiro dispositivo emulado. Então, você vai no Virtual Device Manager e vai criar o seu novo dispositivo aí. Para o nosso curso, eu vou utilizar um dispositivo padrão, tá? Vou pegar um dispositivo de tamanho médio, nem pequeno, nem grande, beleza? Mas você pode escolher, dependendo do seu aplicativo, uma versão de dispositivo
né, que atenda aquilo que você espera. Para o nosso curso, você vê que tem vários tipos aqui. Para o nosso curso, eu vou selecionar o Medium Phone, sempre ligado aí na questão do Play Store, de ter esse símbolozinho aí ao lado, tá? Que significa que tem a Play Store. Eu acho importante nesse primeiro momento selecionar opções que tem a Play Store. Vou em avançar, garantir que está instalando Vanilla Ice Cream, beleza? Versão 35, e vou colocar um nome qualquer aqui e vou clicar em finalizar. Ele vai aí configurar o meu emulador. Quando eu der o play, ele vai carregar o emulador com essa versão que eu estabeleci do Android para o tamanho de dispositivo, para as configurações de dispositivo que a gente também definiu durante esse processo. Eu posso ter vários emuladores aqui, um para cada tipo de dispositivo, se eu quiser testar em diferentes dispositivos, como vai ficar o meu aplicativo, ou mesmo diferentes versões do Android. Aí fica ao seu critério abrir esse leque de testes para garantir que o seu aplicativo vai funcionar de forma adequada em vários dispositivos diferentes do Android, beleza? Então a gente termina por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula.